Já fazia um tempo que a Z97 estava, então, produzindo documentários históricos das cidades. Em determinado momento eu sempre falava pro Luiz, nossa, a gente fez em tantos locais e por que não lá em Severiano, né? Lá tem tantas histórias, ia ser legal produzir algo lá, né? Eu sou de lá, eu gosto da cidade, a cidade tem tantas histórias bonitas, por que não fazer algo lá? Então foi aí que a gente começou os trâmites para, de fato, começar a acontecer esse projeto. Esse é um projeto muito importante. A administração ela vem com um olhar diferenciado para a cultura e para a valorização das nossas raízes, da nossa história, preservação do patrimônio tanto físico como imaterial de Severiano de Almeida. Então a gente tinha recursos disponíveis da Política Nacional Aldir Blanc, a gente abriu o edital, tivemos a inscrição desse belíssimo projeto para a produção desse filme que vai contar a história da Nova Itália do Alto Uruguai. E a comissão avaliadora, então, contemplou esse projeto e nós estamos aqui em uma semana intensa de gravações, preparação, mas essa preparação ela vem de muito mais do que uma semana, né? A gente sabe que o pessoal da equipe Z97 se preparou muito para estar entregando um material de ótima qualidade para nós, mas bem como nós da Secretaria de Educação, eu do Departamento de Cultura, estamos já há um longo tempo se preparando, organizando, ajudando em toda a questão de procurar pessoas para participar, montar cenário, montar um material para ser utilizado nesses dias de gravação, para ficar o mais fiel possível do que era naquela época onde Severiano de Almeida era a Nova Itália do Alto Uruguai. Para esse filme, eu atuei na parte de pré-produção, na parte do roteiro, então junto com o Michael a gente fez a parte da pesquisa, da qual a gente teve acesso a alguns livros que foram publicados sobre a história aqui de Severiano, e nele a gente teve inúmeras histórias muito interessantes para contar, inclusive a gente teve esse trabalho de escolher quais que seriam representados no filme. E a todo momento também a gente perguntava para outros historiadores, para a gente tirar algumas dúvidas, e depois então a gente partir para a parte mais criativa do filme. A decisão do roteiro era seguir uma ideia de uma narração, da qual esse narrador ele estaria costurando a história de Severiano através das várias décadas que se passaram até a emancipação. Então, depois dessa imersão da história que foi feita para o roteiro, a gente começou a entender como é que a gente iria traduzir então todo aquele texto para a imagem na tela. E foi aí que a gente pensou então em envolver a comunidade local justamente para que então o projeto tenha a cara das pessoas que estão ali vivendo hoje, né? Esse tipo de produção que envolve cidades pequenas do interior já é algo que a gente vem fazendo há um tempo aqui na região. Uma característica em comum com todas essas cidades que a gente gosta muito é realmente o envolvimento da comunidade. Não só o pessoal que vai atuar, mas quem está ao redor também. Então a gente publicou nas redes sociais justamente para que as pessoas pudessem ver e de fato então se candidatarem a participar como elenco do filme. Quando a gente fala de cinema independente, principalmente das produções no interior, a gente tem que pensar que o público que vai ajudar a fazer o filme são as pessoas que moram na cidade. E esse é um processo interessante quando a gente fala da atuação, porque normalmente são não atores. Então o processo de fazer com que a população da cidade, que não tem o contato ainda com as técnicas de atuação, entre no personagem, é um pouco mais delicado, porque a gente não pode esperar que eles tragam algo de casa já pronto. Eles chegam em cruz. E a partir disso a gente tem que começar a pensar o que eles vão fazer naquela cena, qual o contexto daquilo dentro da narrativa toda, e a partir disso então pensar técnicas para que o pessoal consiga entregar o que a direção espera e o que o roteiro propõe também para aquela cena. Então a gente começou essa grande empreitada organizando figurino, pensando como é um trabalho de época, a gente precisa trazer toda a informação visual daquela época, né? E na direção de fotografia a gente teve várias visitas em locações para encontrar esses locais do qual seria contada a sua história. Hoje não necessariamente existem os locais originais, mas existem semelhantes. Então é isso que a gente está tentando buscar nesses casarões, e para isso a gente teve a ajuda imensa do pessoal da Prefeitura de Severiano, né, em nome ali do Eduardo, da Tanise, que nos ajudaram por meio da Secretaria ali de Cultura, encontrar esse espaço, conversar com as pessoas e que sempre nos receberam de portas abertas, né, para gravar onde fosse necessário. Vimos vários lugares na cidade, achamos paisagens belíssimas e incríveis. O meu trabalho como cenografista, ele é muito facilitado quando a gente tem essas estruturas, essas construções preservadas. São estruturas reais, são casas de famílias, são igrejas que estão em funcionamento, museu, e que a gente acaba adaptando elas para o nosso trabalho
E aí a gente gosta de valorizar isso e ter essas locações para fazer essas filmagens, justamente para que isso não se perca, né? E que fique guardado para as gerações futuras. Toda a questão dos cenários para a gravação do filme foram feitos em Severiano de Almeida, porque a nossa cidade, ela é sim rica, ela tem muita beleza, às vezes escondidas, mas a gente foi procurando, foi caçando e a gente encontrou locações belíssimas para estar fazendo esse filme, esse curta-metragem. Então, nós gravamos na Casa de Cultura, que foi subprefeitura, um prédio muito importante. Gravamos em propriedades no interior, onde tem casas centenárias conservadas, né, e em outros pontos da cidade que fazem com que o filme, com pessoas de Severiano e locais de Severiano, seja a cara do nosso povo, da nossa gente, da nossa cultura. E isso fez total diferença no filme, porque com a expertise do Eduardo, né, de saber os locais, aonde a gente realmente iria gravar, fez com que a gente encontrasse as locações incríveis e tá ali na tela, né, esse filme do qual a gente queria realmente transmitir com a história, né. Quando a gente foi gravar, então, as cenas do filme, efetivamente, a gente queria, então, ao mesmo tempo que simular algo que se vivenciou no passado, mesmo que a gente não tenha os locais exatos do passado, a gente quis trazer um pouquinho da atualidade. Então, uma cena que é muito legal de se pensar para trazer essa analogia é justamente a cena do Filó. A gente, então, encontrou uma casa hoje que ela é muito bonita e ela é um monumento vivo, né, em Severiano, e onde a gente, então, levou as pessoas até lá e não só encenamos o Filó, mas também aconteceu o Filó. Então todo mundo levou comida, levou bolacha, levaram bebida e lá então aí todo mundo se divertiu, bebeu, cantou, tocaram música e um Filó de verdade aconteceu, né? Foi uma cena maravilhosa que mexeu muito comigo, me emocionou muito vendo aquela cena sendo executada, porque as pessoas que estavam ali fazendo a filmagem, eles não estavam fazendo personagem, eles estavam revivendo memórias. Então eram pessoas reais revivendo momentos da vida delas. Então ver aquelas pessoas comendo, gesticulando, falando alto, falando no dialeto italiano, que é típico aqui da nossa região, e vendo elas dançando, cantando e felizes com a execução daquela cena me deixou muito emocionado. E muitos desses objetos eram comidas, né, que mostravam essa afetividade que o povo italiano tinha. Então, na época, era uma época muito difícil, batalhavam para ter o pão, o salame, a polenta do dia a dia, e ali nessa cena a gente retratou essa alegria da fartura de comida. Tanto é que o pessoal trouxe comida para fazer a gravação e no final sobrou muita comida e todo mundo levou comida para casa, e isso mostra essa afetividade culinária que a descendência italiana traz, né? E esse envolvimento, ele exige das pessoas também, não é como se elas fossem lá, fizessem e fossem embora. A gente tá num período de gravação que tá com calor intenso, mas o pessoal tá lá, tá junto, tá gravando, tá rindo quando tem que rir, tá se emocionando quando tem que se emocionar. Essa entrega realmente mostra o quanto as pessoas estão interessadas em preservar a história delas. Também é importante citar duas locações muito importantes, né? Para representar a primeira capela que se teve, a gente utilizou uma capela muito antiga lá da linha Santos Farias. Por mais que não é a primeira capela que se teve, justamente para preservar o patrimônio material que ainda existe, né? Também outra cena que é importante da gente citar foi a cena da escola, né? Onde de fato as crianças, talvez elas nem entendiam como que funcionava antigamente uma escola, como era a lousa, como eram os cadernos, né? Que eles tinham os quadrinhos, e foi muito legal e bacana ver eles também explorando como é que funcionava no passado ali na hora. Então, para além da gravação, também foi uma aula para eles. Eles também fizeram uma viagem ao passado. Isso que era importante pra gente. Então a gente conseguiu, de certa maneira, abrir um portal no tempo e transportar as pessoas que participaram nas gravações para aquela época. Então elas vivenciaram, elas entenderam como funcionava, elas tocaram nos objetos, elas manusearam e elas vivenciaram com o corpo e com a alma, então toda a intenção da cena ali proposta. Depois do roteiro pronto, durante a produção, a gente, no cinema independente, tem que fazer um pouco de tudo. Então a gente estava também ajudando essa parte da direção de arte, fazendo os objetos de cena que seriam utilizados, as fotografias, a parte dos mapas, né, junto com o Lúcio. E também a parte das bandeirinhas, que é um detalhe muito pequeno ali, mas que demandou semanas ali de produção manual para fazer tudo aquilo acontecer. A própria concepção da placa da empresa colonizadora, a Lucy Rosa, foi a responsável por trazer os colonos até Severiano de Almeida. Então a placa foi pintada à mão, eu mesmo confeccionei ela.
aquarela, pintando à mão. Então a gente tem um cuidado com a produção dos materiais muito minucioso, né? Junto da parte da direção de fotografia, para esses locais, a gente tinha muitas cenas que a gente tinha que se adaptar, porque hoje em dia aparece um fio de luz, aparece uma tomada, e na época não tinha isso, então a gente precisou realmente tomar esse cuidado para a fotografia tentar ficar mais fiel possível. Foram meses ali de edição, refinamento, para deixar o filme com uma cara única para a história. A gente quer sempre com esses projetos, então, plantar uma sementinha, que a gente possa entender a importância da cultura, a importância da história, a importância de produzir arte, produzir cultura nas nossas cidades, justamente para que amanhã os nossos também possam entender a importância disso e que isso nunca se perca. A gente sabe que ninguém consegue fazer nada sozinho e para pôr os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas em prática e realidade, a gente precisa e deve contar com pessoas. Então, em nome do Departamento de Cultura, da Secretaria de Educação, a gente quer agradecer a todas as pessoas que abraçaram, que participaram, que vieram, que participaram, que se entregaram e se dedicaram, porque as pessoas não vieram só por vir, eles vieram porque eles queriam participar de uma história, de um momento muito importante que vai transcender o tempo. E realmente, como o Z97, trabalhando, né, em projetos como esse, para a gente é uma satisfação imensa, porque a gente vivencia esse espaço, né, vivencia essa cultura e fica imerso nessas cidades, descobrindo as histórias e trazendo à tela o filme que a gente tanto quis fazer desde o início. Então produções como essa são muito importantes aqui na região e valorizam cada vez mais a nossa cultura e reforçam também para as próximas gerações quem somos hoje e quem queremos ser no futuro.